Então, o problema é muito complexo. Boa noite aí, doutor. Vocês dormiram aí, cara? Está conectando o áudio dele. Vocês não foram para casa, não? Está ouvindo bem aí, Gilberto? Estou ouvindo, estou ouvindo. Bom, beleza. O doutor Gilberto Arcoeira aí é meu amigo há 40 anos, pelo menos, aí. Desde a época lá da Universidade de Gama Filho, que a gente treinava junto. Ele tem uma mega experiência dentro do esporte. Foi um dos homenageados aí nessa praça do Crivella. O nome dele está lá, botaram uma placa lá para ele, foi da luta livre esportiva. Luta livre, né, Gilberto? Isso, então, um cara que merece toda a homenagem para ele é pouco, em função do que ele fez aí pelo esporte de luta aqui no Rio de Janeiro. Um cara merecedor. Então, eu pedi para ele aí, gentilmente, ele é o nosso diretor jurídico, né? Fazer uma palestra hoje aí, ele vai falar o que é a lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo não, a lei do esporte, né? Que é a lei Pelé, para dar uma noção para todos os senhores aí sobre o que é direito esportivo, né? A relação, né, da fiscalização do CREF em cima das artes marciais, se pode acontecer, se não pode acontecer, que já me fizeram essa pergunta aqui, né? Então, aí ele vai dar uma palavrinha aí, tá bom? Com a apresentação dele, Max, aqui. Oi? Eu tenho aquela apresentação de 2018 aqui. Não, mas ele vai falar aí, eu acho que ele já está com a apresentação aí. Quer usar a apresentação antiga ou não, Gilberto? Pode ser, pode ser. A doutora Cristina também chegou aí, ó. Ela é convidada do doutor Gilberto. Vai dar uma palavrinha aí com ele. Uma colega também especialista. Abrilhantar aí o nosso debate. Vocês podem se anunciar aí, então. Boa noite, doutora Cristiane Guerra, pode falar. Ok, obrigada. Boa noite, eu sou Cristiane Guerra, advogada, especializada na área de direito esportivo, direito previdenciário, trabalhista, e agradeço muito a honra do convite do Dr. Gilberto de poder participar desse curso, dessa reunião, e trazer um pouquinho da minha experiência e aprender também com os doutores, com os lutadores. A gente sempre aprende um pouquinho, cada dia mais e mais. E para mim é uma honra muito grande. Agradeço muito o convite. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos aí a sua presença. Gilberto falou, quando eu falei com ele, ele topou de imediato. Ele falou, vou convidar uma amiga minha aqui, a doutora Cristiane, para ajudar e tal, tá ajudando a gente aí, porque geralmente é difícil se falar de direito esportivo, né? Então, essa retrasado, o Gilberto deu uma palestra para a gente lá no nosso Congresso Técnico de Abertura. O pessoal gostou muito, né? Porque quando se falou de direito esportivo, as pessoas sabem que existe, mas não sabem para que serve, né? Aí os caras, todo mundo foi lá para assistir, foi um sucesso total. Então, pode falar aí, vocês podem dar início. É porque, só aproveitando o gancho do esportivo, de uma certa forma é um direito novo. Me corrige, doutor, se eu estiver errada. Então, não se tem ainda muito, como que eu vou dizer, muito conhecimento, muita notoriedade, não se divulga muito. De um tempo para cá, depois das Olimpíadas. Eu queria falar da doutora Cristiane, uma amiga minha, especialista também. Achei interessante a participação dela. Até porque, às vezes, pode fugir um assunto e ela lembrar, e um ajudando o outro. E, enfim, existe muita dúvida ainda. Direito esportivo é um direito novo, nome. Já tem um projeto de lei no Congresso para se chamar Lei Geral do Esporte, ou desporto, mas vai ser do esporte, porque o esporte está mudando esse nome. Mas, enfim, poucos são os estudos e, vamos dizer assim, a jurisprudência que podemos definir cada caso. Internacionalmente falando,
Existe, mas no Brasil ainda não existe. Existe uma organização por parte da Confederação Brasileira de Futebol que está organizando isso, e seria muito bom. E existe muito poucos conhecimentos sobre essa nova ciência, porque não tem ainda um retorno financeiro, porque o esporte no Brasil, ele infelizmente não valoriza tanto quanto algum profissional envolvido na sua modalidade, porque nem todas as modalidades têm um investimento, tem um conteúdo financeiro muito grande para que possa valorizar o profissional. E sim, o futebol, basquete, automobilismo, esse sim, né? E afunila muito essa profissão. E eu, por exemplo, particularmente, estou muito tempo nesse mercado, mas como voluntário, está aí a Federação de Pugilismo, né? a minha busca de conhecimento, né? Mais satisfação e porque gostar mesmo. Eu sou apaixonado porque eu sou ex-atleta, ex-dirigente, sou um ex-técnico, enfim. Até hoje estou envolvido nisso, até porque eu tenho essa participação ativa dentro do esporte, principalmente o wrestling, né? O wrestling, a luta olímpica, a lei do desporto, de uma forma geral, ela contribui para a minha participação profissional. Bom, isso aí realmente é eu posso fazer alguns comentários, né, sobre as leis que nós chegamos até onde nós estamos hoje no patamar de profissionalização da lei. Oi, tá? Tem alguém falando? Bom, enfim, vou fazer um breve comentário sobre a transição. Para não atrapalhar a fala. Alguém com o áudio aberto. O áudio aberto. Pessoal, desliga o áudio aí para não atrapalhar. Acho que foi agora. A pessoa não está tendo... Bom, primeiramente, juntando todas essas leis, na época eu fiz um conhecimento mais profundo, se for comentar, vai extrapolar o horário, acredito que tem muitas perguntas para que possa ser. Eu vou resumir as leis que estão aí. Bom, sempre existiu o Tribunal de Justiça Comum, ela sempre interferiu nos esportes. E o esporte carro-chefe aqui no Brasil sempre foi o futebol, né? Não sei se você lembra, 10, 20, 30 anos atrás, que um determinado jogador, um determinado clube, entrou com uma ação em cima de algum resultado, aí as pessoas chamavam de tapetão. Você lembra disso? Modificava. E muitas vezes o juiz baseava no direito, na individualidade como cidadão, como um clube prestador de serviço, e como algum prejuízo que eles estavam levando. Com isso, atrapalhava a administração esportiva, porque cada um tinha seus interesses. Os dirigentes tinham seus interesses, os atletas tinham seus interesses, e os clubes também tinham, né? Então, o futebol, especificamente, ele começou a ter sua própria regulamentação, mas que a critério da Justiça Comum interferiria, só que as federações, particularmente mais o futebol, ela penalizava o atleta de certa forma. Seja ela uma venda de passe, faturamento, venda de jogador, enfim, N situações que interferiam no espetáculo do esporte. O esporte, na realidade, ele sempre foi visto como espetáculo, mas, na realidade, hoje ele tem uma função social muito mais efetiva do que o próprio espetáculo. O espetáculo, vamos voltar a falar no futebol, gente, porque sempre faz futebol. Todas as leis, essas leis que tem aí, federações, confederações, sempre o carro fértil foi o futebol que organizou. Acabei de falar que o nome da Lei Geral do Esporte, ele vai definir o futebol, né? O futebol, por exemplo, vou citar outro exemplo, no futebol.
Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Ela não é uma associação, é uma empresa privada. Né? Ela dita suas regras. Hoje tem umas confederações que são associações. O futebol, a Confederação de Futebol hoje, ela é profissional. É diferente do esporte amador. Entendeu? Então, toda essa diferença, ela, na realidade, vai definir uma regra, definir com leis próprias, com emendas, através dessa nova que está chegando, o que é esporte amador, não profissional, o futebol, a empresa privada, que é uma confederação, e vai reorganizar. Então, hoje por exemplo, nós chegamos em 88, a Constituição Federal, onde essa Constituição Federal ela deu autonomia desportiva, ela mandou regulamentar, aí nós tivemos depois em Pelé a lei geral do desporto, né? A famosa lei Pelé virou a desporto, e agora a lei geral do desporto que está a caminho. E hoje o Senado Federal, através do Fair Play, ela começou a separar isso exatamente com as atribuições, as suas funções sociais diferentes. Por exemplo, nós temos hoje o Tribunal Arbitral Internacional. O Tribunal Arbitral Internacional, ela criou o seu Tribunal Internacional Desportivo, onde o Tribunal Internacional Desportivo ele é base para todas as leis desportivas do mundo todo. O caminho a traçar é através do Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico Internacional ela respeita a nossa Constituição Federal, as nossas constituições de cada país, através do regulamento do Comitê Olímpico Nacional. No nosso caso, é o Comitê Olímpico Brasileiro. Apoiado em cima de quem? Apoiado em cima das constituições do Brasil, as constituições de cada país. No nosso caso, é a Constituição da República Federativa do Brasil. Até aí no áudio, o título 1 dos princípios fundamentais, a República Federativa do Brasil, fala pela União do Sul Livre dos Estados Municípios do Federal, constitui Estado democrático de direito com fundamentos. Aí é que está, nós somos uma democracia, tá? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho, livre iniciativa, pluralismo político e dentre outras funções democráticas, tá? Executivo, Constituição Brasileira, sociedade livre, justa e solidária, até que chegamos na autonomia desportiva. Correto? A autonomia desportiva, ela pede uma regulamentação. Eu gostaria até que passasse aí na tela, onde fala na autonomia do desporto. Não vou aprofundar muito. Fundamental esporte foi a doutrina 17, artigo 17, volta artigo 17 da Constituição Federal, onde tem que votar azul. Eu quero sobre a autonomia. Na realidade, a regulamentação que foi incluída na Constituição Federal autonomia desportiva. Ela separa tudo isso que eu já falei, isso falando dentro da Constituição Federal. Aqui. É dever do Estado fomentar a prática desportiva formais e não formais. O que é formais, gente? A regulamentação. Por exemplo, o boxe ele tem uma regra da confederação. O boxe tem padrão de estatuto, padrão de treinamento. Todo mundo sabe que é jab direto. Todo
todo mundo sabe que é a guarda alta, a guarda baixa. Então, essa regulamentação formal é que chama de esporte formal. E o não formal é um esporte que não existe uma organização, vamos dizer. Pode ter a federação, mas não é uma organização. Então, esporte formal e não formal. Aí vem federação, associação, não está nesse cara, tá? Só para dizer o que é formais e não formais. Vamos lá. Autonomia das entidades esportivas, dirigentes, associações, contra a sua organização e família. Eu acabei de falar que o início da regulamentação da Federação Internacional, que se filiou o Comitê Olímpico Nacional, que cada federação internacional ela presta a sua organização jurídica em cima de uma lei, né? E de lá, dessa lei, ela é base para todas as leis estaduais. Então, enfim, o esporte hoje, ele tem a sua produção, o seu incentivo, as suas instâncias jurídicas, ela tem prazos a serem estabelecidos, ela tem um tribunal, ela tem seus auditores, o presidente, ela tem toda uma organização que tem que ser respeitada. Ok? A federação tem isso, ela se precisa organizar para alguma finalidade, emergente, ela pode partir de uma organização, um tribunal organizado, faz publicação, faz submissão e faz o julgamento. E nem todas fazem isso, nem todas têm condições de fazer isso. A Lei Geral do Esporte vem organizar isso. O esporte olímpico ele é obrigado a organizar isso. Né? A Federação Boxe, filiada à Confederação de Boxe, que é filiada ao Comitê Olímpico Nacional, que é o COB, ela é obrigada a ter já formada esse tribunal. Agora, nem todos têm essas condições. Né? Por exemplo, nós temos leis especiais ou leis específicas que regulamentam. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro está fazendo um campeonato de dança da terceira idade, dança da melhor idade. Categoria 40, 45, 45, 50, e assim vai. Onde tem a coreografia, né, e tem a individualidade da dança. Cada um tem. Então, a prefeitura ela tem vários projetos sociais, e cada projeto tem um professor responsável, ele vai separar e fazer tipo um campeonato, uma organização, para que esse professor ganhe medalha, troféu. Eu te digo, existe geração? Não. Ele é um esporte não formal, ele é regularizado. Crianças, festival infantil disso, aquilo, o festival infantil, vou falar do judô agora. O judô, ele pega todas as crianças, um professor, um responsável, um pai e a mãe, até 5, 10 presentes ali, eles fazem a exibição, simulam uma luta, levantam o braço dos dois, e os dois ganham medalha, ganham sorvete, ganham. Esse é um festival organizado, mas é um esporte formal. Por quê? Porque nos Jogos Olímpicos não tem criança disputando os Jogos Olímpicos. Não tem. Existem os Jogos Estudantis, mas Jogos Estudantis é de determinada idade, se não me engano, a partir de 11, 12 anos. Esses Jogos Estudantis têm os Jogos Olímpicos Estudantis da Juventude, Jogos Internacionais. Já entra uma regulamentação nacional para isso. Abaixo dessa faixa etária, quem organiza ou o Comitê Olímpico Nacional, que organiza alguns festivais, as federações e confederações. Quem regulamenta isso? Aí, no caso da dança, nós temos o estatuto do idoso, que tem que ser respeitado. No caso da criança, adolescente, nós temos o estatuto da adolescente, que é uma regulamentação. Não quer regulamentar o campeonato. Vai evitar que se violem direitos individuais
num crime, seja ele numa esfera criminal, que é muito difícil, a esfera criminal, só se houver, que não é o caso, exploração de sexual de criança, tráfico de droga, prostituição, que a federação não faz isso. A federação vai fazer isso aí. Não existe isso. Correto? E no caso do desporto organizacional, nós temos a educação. Né? Hoje, inclusive, no Rio de Janeiro e em São Paulo, não sei, Ceará, algum estado, já tem uma função social de organização desportiva educacional, que envolve colégios, que tem um amparo do Comitê Olímpico Brasileiro, que é um preparatório de atleta para os Jogos Internacionais Estudantis, educacional, que também aproveita esses atletas para que venha gerar atletas olímpicos. Tem toda uma organização que todo e qualquer clube pode participar junto com os colégios de uma formação de atletas. E a função das federações é simplesmente organizar isso. Ok? E nós vamos entrar dentro dessas funções do esporte, que eu acabei de falar, que é de participação e educacional. A função social do esporte, que é o esporte educacional, eu já falei aqui tudo que através... ela está prevista no artigo 4º desse decreto 1080 de 2007, porque o Comitê Olímpico Nacional, quando os Jogos Pan-Americanos, tanto os Jogos Pan-Americanos como os Jogos Olímpicos que foram no Brasil, a regulamentação internacional, ela exige que o país tenha esse suporte para as crianças. Criança carente, criança colégio e sua função social do Estado ou município, do Brasil. Então, o Brasil ele teve que se adaptar, por isso que a lei é tão recente, de 2007, ele teve que se adaptar a essa função desportiva. E ela separou conforme a regulação internacional. Desporto educacional, é que nós vemos aí. Ano passado, eu estive em Marrocos. Eu estive em Marrocos ano passado. Não, no retrasado, minto. Representando o Brasil nos Jogos Educacional da Juventude, sendo integrante do Brasil. Fui o head coach e técnico da equipe wrestling da seleção brasileira. Nós levamos aqui 8 atletas, eram 16, e 8 atletas divididos em diversos países, e eu responsável por mais 2 técnicos. Né? Então, essa é a função desportiva educacional. Desporto de participação. Ele é uma recreação, integridade social, acabei de falar da função não de estadual, acabei de falar da prefeitura, né? Dei exemplo dos projetos sociais que existem e a organização de colégios por parte da município e do Estado, e eu acabei de falar também dos idosos, né? Isso é de participação. E nós temos o alto rendimento, que o alto rendimento nada mais é essas competições e as funções das federações, principalmente dos esportes filiados ao Comitê Olímpico Brasileiro, que tem que ter resultado, que existem federações que não são filiadas ao Comitê Olímpico, que tem essa mesma forma de rendimento. Tá? Há toda uma estrutura. Eu posso citar exemplo aqui, por exemplo, do wrestling, luta olímpica. É a federação filiada, a confederação que é afiliada ao Comitê Olímpico, tem as ligas, né? E a federação que não foi à frente. Nós temos o boxe, a federação de boxe e a federação de livre. Nós vemos hoje que
a Federação de Pugilismo é muito mais organizada do que a Federação de Boxe, né? Quem manda na federação é a sua Assembleia Geral, né? Quem define muito bem isso é o Código Civil. O Código Civil define muito bem isso. E a própria Lei de Desporto também tem sua organização, tanto quanto a Assembleia Geral, a formação, a eleição. E o principal regulamento a ser seguido é o Estatuto. O Estatuto. Se você é integrante de uma Assembleia de uma federação, você vai regulamentar o seu estatuto conforme. Não é mais o presidente. O presidente ele não manda nada. O presidente ele tem que cumprir exatamente o que a Assembleia Geral, seus filiados, determinam ali na Assembleia. E só que hoje ainda existe um pensamento equivocado das leis antigas que insistem em dizer que o presidente manda tudo. Está enganado. Se o presidente desrespeitar o estatuto, você notifica o presidente para a Assembleia Geral. A Assembleia Geral tem que respeitar isso. A Assembleia Geral ela notifica, tem um prazo para que seja resolvido. O presidente, se não manifestar, aí pode ir na Justiça Comum. Tá legal? E eu estou vendo aqui, quanto ao Comitê Olímpico, eu falei do Comitê Olímpico Internacional, que é uma organização não governamental, a sua sede na Suíça. Eu falei que ela que regulamenta, eu falei, inclusive hoje, o código de doping hoje é muito sério. O doping hoje tem a UADA, ou VAR, que é também um tribunal autônomo, que ela tem uma autoridade, ela tem uma autoridade dada pelo Comitê Olímpico Internacional, dada por todas as federações nacionais, até você vê até o UFC aí, ela é filiada do UFC, então ela tem autonomia por qualquer doping, qualquer tipo de doping. E hoje nós temos aí a suspensão automática de 4 anos de qualquer. A lei vem evoluindo. Por exemplo, quem for pego de doping, se for reprovado, realmente foi o sem querer, né? Aí é 2 anos. E você não tem que cumprir os 2 anos ou 6 meses. Nós temos o Tribunal Nacional, hoje nós temos até o Internacional do Brasil, que é sob aval acabei de falar, tinha falado antes, da Confederação Brasileira de Futebol, onde é a confederação que mais tem automobilismo, ele não entra nesse detalhe. São eles profissional, mas o futebol está tentando organizar e está tentando separar esse novo projeto de lei que já passou no Miraí, no slide anterior, que fala que eu já falei sobre os tribunais. Agora, quanto ao comitê, eu não vou aprofundar muito nesse detalhe, porque ele organiza os Jogos Olímpicos, são de 4 em 4 anos, há 2.000 anos que ele já faz isso, existe indícios, né, dos Jogos Olímpicos, há 3.000 anos antes de Cristo. Barão de Coubertin realizou isso antes do ano de 1900, mas em 1886 já houve os Jogos, 1900 para cá houve só realização durante as guerras, né? Nós temos aí a organização através de lutas, como através de corrida de saco, que veio nos primeiros Jogos Olímpicos. O atletismo é um chute muito mais antigo, assim como a luta olímpica romana, onde hoje fiz parte, fui presidente de federação, fui vice-presidente de confederação, fui chefe de equipe em Jogos Olímpicos, fui chefe de equipe nos Jogos Sul-Americanos, Campeonatos Mundiais Sul-Americanos, enfim.
onde nós temos o Comitê Olímpico como base, o Comitê Olímpico Internacional e os tribunais, seja ele top, os tribunais arbitral, né, internacional, que é a base de tudo isso que eu estou falando. Vamos adiantar mais, já somos no 23. Esse tipo de debate, esse tipo de palestra é ótimo, mas é um ponto muito rico, ok? Paralímpico, bem, falando do Coro Olímpico, né, ao legado olímpico, aí, enfim, legado olímpico é pós a organização olímpica. O legado olímpico aqui no Brasil, nós temos aí as arenas, né, que, enfim, não vou entrar em detalhes das arenas, né? As arenas tem uma briga aqui, toma conta, existe uma despesa, conta de luz, o município não quer assumir isso, embora tenha assumido legalmente, mas não vou entrar nesse detalhe, tá ok? O legado olímpico nos outros países, eles pegam e ajudam o país com o legado. Nesse momento, o legado que nós tivemos foi as arenas, como eu já falei anteriormente, e algumas estruturas materiais de cada modalidade esportiva. Bom, arte marcial, não vou entrar em detalhe também, se puder passar um pouco. Lutas, artes marciais também. Vou comentar um pouco aqui, vou entrar em detalhe. As artes marciais, normalmente marciais, ela vem do lado tal, né? Nós temos indícios de estudos que na queda de Roma, quando os vândalos, quando os bárbaros invadiram Roma, os grandes treinadores dos gladiadores, eles fugiram, né? Fugiram e se espalharam. Só um estudo histórico da China já diz que eles já tinham uma organização das artes marciais. A China, que eu digo que é a grande potência do oriental, não digo nem do Japão, mas a China. Ela não aceita a versão ocidental de que grandes treinadores de artes marciais migraram porque muitos foram feitos prisioneiros. Na época dos gladiadores, muitos estrangeiros levavam lutadores a lutar em arenas que os gladiadores eles tinham vida de rei, né? Eles eram diados, E essa organização esportiva de combate, ela como existem duplos estudos que confrontam, independente de quem teve a arte marcial como supremacia da sua cultura, nós tivemos outras modalidades criadas, né? Como o judô, taekwondo, jiu-jitsu, kendo, kung fu. Por exemplo, o jiu-jitsu vem do jiu-jitsu, porque os samurais já tinham jiu-jitsu. Kempo, todas essas artes já existiam dentro da organização samurai. O samurai tinha um código, tinha realmente, por exemplo, o Kung Fu, o Karatê. O Kung Fu já é mais antigo, o Karatê veio depois. O Sumô também é antigo. Enfim, não vou entrar nessa ideia de organização, porque existe um estudo profundo para isso. Tá? E é mais recente, Muay Thai, enfim. E temos isso artes marciais. Artes marciais, ela reorganizada. A arte marciais, vamos dizer, primitiva, ela já vem dentro desse contexto que eu falei, oriental, oriunda da organização do Japão e da China. O Japão, durante muitos anos, foi domínio da China. Depois a China, numa guerra mais recente, aí, décadas depois, invadiu parte do Japão e tomou aquele território que depois perdeu. Só que a arte marcial ela foi aqui, foi lá. O Japão era domínio da China. Aí o Japão tornou independente e foi lá e guerreou com a China. Nisso, a arte marcial foi indo e voltando. Aí sim, a reorganização. Entendeu? Sumô, karatê,
esses estudos em conflito é que ele não está definido bem a nível de ciência, porque eles têm um estudo de um lado ocidental e oriental, correto? Aí os esportes de combate, que veio por causa da organização olímpica, ou seja, dos Jogos, aí surgiu a luta olímpica, a luta greco-romana, a luta porque nós temos tiro livre e a greco-romana, e luta olímpica nada mais é do que o wrestling. Tem o boxe, que o boxe veio do pugilato. O pugilato, ele veio do treinamento também dos gladiadores. Temos a esgrima, que também veio, o sambo, a capoeira. O sambo quase se tornou olímpico na década de 70, 80, final de 80, por questões políticas. O sambo não se tornou olímpico. A Federação Internacional de Lutas, hoje, que tem algumas modalidades tradicionais, ela simplesmente jogou para fora o sambo, não quis, porque algum movimento russo confrontou com o wrestling na Rússia e não se tornou olímpico. Eles têm aquela pretensão de ser olímpico, mas, enfim, tem muitos anos pela frente ainda, porque o sambo, hoje, a organização dos Jogos, eles querem esporte show, esporte que traz público, traz patrocínio, traz riqueza para ele, traz patrocínio e automaticamente recurso financeiro para que eles possam organizar. Por isso que estão tentando organizar agora os Jogos Olímpicos de Praia, os Jogos Olímpicos de estudantil, que já existe, né? Está passando para isso. Os Jogos Master, tudo isso é uma forma de organizar os Jogos Olímpicos para que nós tenhamos esse show durante os 4 anos, que os Jogos ele é de 4 anos, mas Jogos Olímpicos de verão. Jogos Olímpicos de inverno é de 4 anos, no intervalo de 2 anos. Os Jogos Sul-Americanos é de 4 anos, anterior aos Jogos Olímpicos, anterior ao Jogo Americano, que é anterior ao Jogo Americano aos Jogos Olímpicos. Você vê que a organização dos Jogos eles estão trazendo cada vez mais show dentro daquela modalidade esportiva. E os esportes vão se adaptando. O boxe vai se adaptando, o judô vai se adaptando, a esgrima, a capoeira, ela é um esporte formal, na realidade, e, ao mesmo tempo, não formal. E o MMA, que existe uma pretensão, mas ele fere a organização, ele fere a Carta Olímpica, que a Carta Olímpica ela afasta a imagem de violência. E o MMA traz um pouco disso aí. Entendeu? Mas que bota a luvinha, o boxe, por exemplo, olímpico, ele tem uma máscara. E o MMA amador, ele está partindo para isso, mas mesmo assim, e por causa disso, tem uma resistência na Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional. E o Comitê Olímpico Internacional é muito ligado à Organização das Nações Unidas, ao direito internacional, à Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então, eles têm que seguir isso, que é uma política social muito grande para analisar isso. Tá, ok? Vamos lá, partir para outra? Eu acho que eu perdi muito tempo nisso. Vamos lá, meia hora. Doutora Cristiane, esteja à vontade, tá? Queria acrescentar alguma coisa. Eu falei da luta oriental e a luta ocidental. Existe uma diferença. Eu citei exemplos, né? Eu passei rápido, não me aprofundei nisso. Aí, mas só para ter uma ideia, na luta ocidental, ela é desprovida de valores filosóficos de origem religiosa. Já a oriental né? Se você for hoje na Síria, Turquia, nos países árabes, a luta hoje tem um valor não só filosófico, mas religioso muito grande. O cara que é macho, ele faz luta. Isso aí no país dele. Vamos entrar em detalhe. Já no lado oriental, já tem
além de ser religiosa, existe uma área de concentração, envolve mais rituais, né? Acender vela, assim, não vou me aprofundar muito nisso, para tu ver uma das pequenas diferenças. E existem preocupações de equilíbrio filosóficos. Enfim, vamos partir para o próximo slide. Vamos lá? Podemos mudar? Gente, essa decisão monocrática, né, Superior Tribunal de Justiça, é um recurso especial, né, o número está aí provido, em que um agravo houve no ministro Herman Benjamin, sob o Conselho de Educação Física. Isso aí é o conflito externo. Deixa eu só fazer um pequeno comentário. E quando foi fundado o Conselho Federal de Educação Física, eles abraçaram tudo, quiseram abraçar tudo. De qualquer forma, teve um conflito com a fisioterapia, né? E as marciais, ela tem um significado que eu acabei de comentar, né? A diferença oriental com ocidental, ela não é só estudar e movimento, não é só isso. Outra, a própria Constituição Federal, ela fala do direito adquirido. Então, todos que vêm, as organizações de artes marciais, vêm antes da função do Conselho Federal de Educação Física. Então, ela já tem o direito adquirido, mas ela brigou, a Federação, o Conselho, ela brigou, ela foi e apelou, até que chegou esse recurso. Se eu não me engano, foi pelo CRAV-MH, em vez de estar o mandato de segurança constitucional de educação física, instrutor de boxe, pugilismo, ausência de ação. Não, foi pelo boxe. E esse mandato de segurança, ele garantiu a autonomia, depois de alguns outros julgamentos que houve, baseado no direito adquirido de exercício profissional. Por exemplo, você fez o curso de formação de boxe, você foi pugilista, você conhece a técnica, aí vem uma faculdade e fala em pulsação, fala no respeito, fala na periodização de treinamento, fala, enfim, e quer ingerir dentro do boxe que você aprendeu na prática, né? Aí o que veio esse juiz, esse embargador? Ele deu ganhos de causa às associações, ou seja, o que é uma associação? Uma associação é quando você senta um grupo, você faz uma assembleia geral, você nomeia os cargos que tem e tem um presidente. E com a finalidade desportiva ou organizacional social. A desportiva, que eu no caso vou usar aqui a Federação de Pugilismo, nada mais é do que usar o pugilismo, o boxe, né? Mas a associação, ela tem o poder legal de nomear seus instrutores. Professor, só quando ele é formado e é pós-graduado, por exemplo, na formação de docência. Aí ele ganha o cargo de professor de alguma coisa. No caso de qualquer esporte, é instrutor. Se o cara é professor de educação física, educador físico, é professor. Então, foi respeitado isso. Mas o Conselho Federal de Educação Física insiste em querer fiscalizar. Inclusive, eles têm representantes, não só nos congressos, nas assembleias, que eu digo é a política, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa do município do Rio de Janeiro, eles têm pessoas que representam. Tanto que recentemente, contrataram instrutores. Estão contratando instrutores. Existe um projeto agora, o projeto
Como fugiu o nome? Inclusive, eu sou parte desse projeto. Desculpe, luta... Daqui a pouco eu lembro. Onde foi contratado os instrutores. Luta na escola. O Conselho de Educação Física do Rio foi lá na prefeitura, mas a organização desse projeto não aceitou, falou não. Existe a regulamentação legal dos instrutores derem aula. Eles tiveram que recuar, entendeu? Mas alguns projetos abraçam o que o Conselho de Educação Física exige, mas nem todos, ninguém é obrigado a seguir. Então, resumindo, se você dá aula de boxe, se você dá aula de capoeira, mas você está habilitado pela sua associação, o Conselho não tem que intervir, a não ser que você dá aula de ginástica aeróbica, aí não, aí você não pode fazer isso. E dança ganhou na justiça também, tá? E não pode, a dança, inclusive, tem sua faculdade. O balé, idem. E o artes marciais também. Correto? Então, esse julgamento, ele dá essa autonomia legal dos instrutores de artes marciais. Responsáveis diretos são suas federações. Ok? Gilberto? Diga, Marcos, falou alguma coisa? Alguém uma pergunta? O projeto Sim. que tu falou luta na escola. Que tu perguntou. Isso, luta na escola. Isso aí. Gilberto, eu queria ter uma... Desculpe aí. Aí fala sobre a lei 696, é a lei da Posso fazer uma pergunta? Regulamentação da SOP. Sim, pode fazer. Não, eu só queria saber em relação à sua opinião em relação a essa questão de professores graduados, formados em educação física e instrutores de boxe. Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, o instrutor de boxe, ele parte mais para a parte técnica, né? Ele vai dar aula só sobre aquilo. A educação física exigiu que até a preparação física ele realmente não pode fazer. Mas ele faz porque ele é prático, mas se tiver algo que ele vai lembrar a preparação física, o conselho pode intervir. Mas ele não pode intervir na aula, não. Não pode. Agora, o professor de educação física, ele é mais complexo, porque ele vai ter a formação tanto da federação para dar aula, como um profissional cientista da atividade física. Agora, a profissão de educador físico, de educação física, dá autonomia para dar aula de o que ele quiser. Por exemplo, existe dentro do boxe, aeroboxe, não sei o que boxe, não tem? O cara vai usar o que é jab direto, a esquiva, a pular corda, a movimentação do boxe dentro de uma preparação física. Isso aí, quem tem autonomia, é a educação física realmente. Se o instrutor fugir disso e entrar nessa esfera bem, aí ele pode estar exercendo aí exercício ilegal da profissão. Mas, na minha opinião, é o seguinte, tem que ter separação. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Tito. Eu, em 1981, eu fiz um curso técnico de fisioterapia. Antes da regulamentação do Conselho de Educação Física, do Conselho de Fisioterapia. Né? Quando foi fundado, o que aconteceu? Todo mundo correu e a federação, o Conselho de Fisioterapia, deu um curso e habilitou os técnicos de fisioterapia. Só que, para você trabalhar, você diagnosticar, você não pode. Já é do fisioterapeuta isso. E eu tenho que seguir o que o fisioterapeuta mandar que eu tenha que fazer. Mas eu não exerço essa função, não exerço, não. Estou dando um exemplo. As pessoas, na minha época, até hoje trabalham com fisioterapia, mas com parte técnica. Simplesmente, o professor de educação física, ele tem uma certa autonomia maior que o instrutor.
Mas o instrutor, dentro de uma organização sua, a educação física não pode ter vindo. Então, na minha opinião, se você formar a educação física, realmente é mais completo do que mas que nem todos têm condições de fazer um curso um curso superior. Entendeu? Não sei se eu te respondi o que você queria entender, não sei. Sim, queria saber apenas a sua opinião. Obrigado, valeu. Ok. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Bom, aí está falando sobre o recurso, porque o Conselho recorreu em cima de mais 3 decisões, né? E nesse recurso especial que eu já citei o nome, o tribunal foi taxativo. Separou mesmo. Só mandou as associações se regulamentarem. No início, alguns projetos de alguns estados, municípios, se conscientizaram disso. Eu vou te pedir uma licença um instantinho. Mas hoje, por exemplo, as organizações de jogos não aceitam o técnico, não. Gilberto, você me ouve? Sim. Tá. Eu vou ter que pedir licença. Vou ter que pedir licença a vocês e vou ter que me retirar, porque eu estou no escritório e por conta da pandemia o escritório está fechando às 10 horas da noite. Só que o ônibus do porteiro sai o último 10h10. Então, na verdade, eu tenho que sair um pouquinho antes das 10 horas. E assim, eu peço licença, peço desculpas, né, pela minha retirada assim abrupta. Quero te dar os parabéns pela bela explicação, pela bela explanação. Eu vim aqui para poder dar um suporte auxiliar, aprendi muito, relembrei muitas coisas e está de maestria. Você está de parabéns, muito obrigada pelo convite. Agradeço a todos que estão participando desse curso, desse evento, e está maravilhoso. Está muito bom mesmo. Você está de parabéns. A satisfação é minha. E eu sei que você sabe muito aí para acrescentar, mas, infelizmente, o tempo realmente é corrido. Esperamos ter uma outra oportunidade. Se você não vai faltar quiser, oportunidade. Me coloco aqui à disposição. Aberta. Quando precisar, estou aqui. E, mais uma vez, parabéns. Muito boa explicação. Pessoal, boa noite. Muito obrigada. Tá? Boa noite. Tchau. Até a próxima. Grande abraço. Beijo. Gente, realmente, já são 15 para as 10. Vamos... Faltou algum assunto, alguma coisa que eu possa se aprofundar muito, realmente demorou muito. Histórico é muito bonito, histórico do esporte é muito bonito. E hoje, gente, existe autonomia desportiva. Nos Jogos Abertos anterior, eu lembro, eu fui convidado para fazer parte do Tribunal dos Jogos Abertos lá em São Paulo. Então, você vê que eles levam a sério isso. Eu não pude ir mesmo, mas teve garotos lá que foram julgados, hein? Foram julgados. Recentemente, eu fiz parte, eu faço parte de 3 confederações. Eu sou do tribunal de 3 confederações. Eu sou auditor, eu sou vice-presidente do Tribunal de Ética, também de uma confederação. Recentemente, eu tive um momento até interessante, porque eu vou fazer esse comentário que é interessante para vocês. A Confederação de Tênis de Mesa, lá na China, é tão levada a sério o tênis de mesa que existe banca de apostas. E hoje existe uma organização internacional que eles pegam vários torneios de vários países e jogam na banca de apostas. Para vocês terem uma ideia, eles convidaram alguns tenistas, né, de mesa, esqueci como é que se chama o atleta de tênis de mesa, e pagaram esses atletas para fazer um torneiozinho, mas em plena pandemia. Nessa pandemia, proibido a competição, né? E as confederações e federações que seguiram, não tem que organizar nenhum, a não ser que seja o que nós estamos fazendo aqui, mas aglomeração de pessoas não pode. Eles, cada um, por sua participação, ganharam, foi $300 ou $400. Gilberto, Para você ter uma ideia. É o Tony. A confederação puniu. Gilberto,
É mesa tenista. Foi. Mesa tenista, o nome do profissional do tênis. Mesa tenista, é isso aí. Beleza? Ah, tá. Mesa tenista. Obrigado, obrigado. Aí o que aconteceu? A confederação denunciou e levou para o tribunal, né? E eu fui o relator desse processo. Eu fui relator. E eu percebi que os 18 atletas dados, 11 atletas não estavam federados, estavam afastados, então a punição para eles não valia de nada. Eles receberam o dinheiro deles, não eram mais competidor, eram pessoas que já tinham saído da organização. Ei, por favor, silêncio. Eram pessoas que foram só com dinheiro, e a punição de afastamento, de multa, eu lembro que eu votei multa de 600 reais. Eles não vão pagar isso. Mas os atletas competidores iriam, porque atletas que inclusive foram para a Olimpíada, né? E essa punição, ela não se estendeu a esse tipo de pessoas que eu não vejo o erro da pessoa ganhar dinheirinho, né? Você para de competir. O boxe, de repente, você é chamado para $600, e você vai lá e ganha. Mas, infelizmente, nós tivemos que punir. Essa punição foi para a federação, foi para o Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico foi para o Comitê Olímpico Nacional e foi para a Federação Nacional de Boxe, né? A federação filiado lá, e boxe, desculpe, de tênis de mesa. E o atleta foi punido, enfim. Agora, quem não é punido? Mas por quê? Porque existe uma autonomia de punição, uma autonomia jurídica, desportiva de punição. Então, você tanto quanto quer levar a sério isso, que, por exemplo, se nós fizermos... Não é necessário fazer isso, porque pode criar uma comissão, por exemplo, vou falar agora da Federação de Pugilismo. Nós podemos criar uma comissão disciplinar num campeonato por vocês mesmos, entendeu? E tudo pode ser resolvido da melhor maneira possível. Se for uma coisa muito séria, aí nós fazemos um tribunal, que é necessário fazer um tribunal, porque nós não somos nem filiados ao Comitê Olímpico, isso é obrigatório se for pelo Comitê Olímpico. Eu não sei se eu consegui passar exemplo para poder definir como é feita a autonomia. Hoje sou o diretor jurídico, lógico, a gente vai sempre, podemos levar para um tribunal arbitral e sempre fazer o acordo. Fugindo do acordo aí, já é outro patamar disso aí que eu já falei para vocês, tá ok? Mais uma coisa, mais acrescentar, alguma pergunta? Corri muito, fui rápido. Já está no finalzinho aqui, pessoal. Aproveita aí se tiver alguma dúvida para a gente fazer o encerramento. Eu queria só que o Gilberto falasse aí porque atualmente, né, tem muitas pessoas aí fazendo eventos esportivos de luta, né? E muitas vezes a gente sabe que são federações ilegais que não estão assim devidamente registradas e às vezes faz no improviso aquele evento ali. Aí eu queria que o Gilberto comentasse aí qual o risco que existe assim dentro do direito da pessoa tá realizando esses eventos e as pessoas envolvidas ali estarem participando disso. Bom, eu vou entrar pela Lei Geral do Esporte, que ela diz que toda competição desportiva ela tem que ser colocada num site, a sua programação, e tem que ter um auditor. Um auditor, pessoa que ela representa aquela organização daquela federação. E essa pessoa ela tem que ter um número divulgado, seu telefone, tem que tirar as dúvidas. E hoje, você pode pedir, o que acontece? Você pode ou não, na realidade é um dever, por exemplo, se for um esporte, existe uma diferenciação, como eu falei antes, do esporte olímpico e o esporte não olímpico, né?
Vou falar do esporte olímpico. O esporte olímpico é o seguinte, você informa a delegacia que está tendo um evento. Você informa o ofício para o hospital que está tendo um evento. E poderá um atleta ser designado para lá. Você pode pedir permissão à prefeitura, para que a prefeitura autorize enviando um guarda municipal, enviando alguma estrutura para ajudar. E o Estado, idem. Agora, se você faz uma associação e vai organizar um campeonato, não cumprir tudo isso, ele só vai dar problema se acontecer alguma coisa grave. Por exemplo, uma criança não, qualquer um que se machucar, depois querer processar por algum motivo, acusando a irresponsabilidade da organização. Se você tiver calçado com isso que eu já te falei, você, de repente, se livra do inquérito criminal. Né? Falamos do instrutor, o professor de educação física quase agora da diferenciação. Né? Aí, então, tem campeonato que bota um enfermeiro ou maqueiro lá para poder ficar cuidando das pessoas. Mas se for uma coisa grave e alguém acusar de algum... Olha, eu fui enganado, por exemplo. Fui enganado. E no site falava disso, chegou lá, não tinha o médico. Aí, você responde civil e criminalmente por isso. Né? Agora, se você informar que não é médico, existe a opção de a pessoa até fazer uma declaração que está participando por livre espontânea vontade e que se submete àquilo. Aí, no tribunal, você pode realmente ter base para se defender. Mas isso é muito complexo, tá, gente? É muito complexo. Mas a obrigatoriedade de você pedir licença para a prefeitura e para o Estado, você não tem. Porque a tua organização já vamos ter ideia? O nego fala muito alvará de competição. Não existe alvará de competição. Por exemplo, se você for na arena, você vai ter que ter autorização. Agora, se você fazer dentro de um clube, por exemplo, o seu evento, você não precisa pedir autorização de ninguém, não. A própria federação já assume aquela responsabilidade. Então, antes de 88, da Constituição Federal, aí sim, aí de 88 para lá, no desporto, eu vi até aí eu falando sobre isso, a diferenciação da democracia para o estado de repressão. A repressão, o esporte não tinha autonomia, não. Quem mandava era um general que estava no Comitê Olímpico, que ele, através do Conselho Nacional do Desporto, o CND, ele tinha a regra dele, tinha que ser a autorização dele para funcionar e tem que ter um médico, tem que ter hospital, tem que ter autorização de todo mundo. Hoje, a autonomia do esporte, essa responsabilidade foi para as associações ou organização olímpica. A organização olímpica, eu digo, são os esportes olímpicos, filiados ao olímpico, organização olímpica. E a autonomia dos esportes formais e não formais não tem disso. Não sei se eu consegui responder isso. Não, deu para entender. Pergunta aí, Max. Consegui responder mais ou menos? Conseguiu. Beleza. E tem também o que eu tenho falado aí, que existe tu já falou aí também da lei federal, né, que dá reconhecimento ao treinador, e existe a lei estadual, uma lei estadual também, que diz que o treinador tem que estar registrado em uma federação esportiva, né, seja ela qual for, né, qualquer modalidade, para o cara estar legalizado, podendo trabalhar ali com tranquilidade. Né? Se puder comentar essa lei também estadual aí. Estadual, municipal também tem uma regulamentação. Hoje, o município hoje reconhece. Mas pode entrar um prefeito que ele pode não querer reconhecer.
Ele falou, não, eu sou contrato professor de educação física, mas eu tenho projeto em cima disso, entendeu? E essa estadual, não cabe nem eu comentar, porque não tem a lei especificamente sobre isso. Mas a autonomia dada pelo Estado é a autonomia que está respeitando a Constituição Federal. E a autonomia dada também por esse mandado de segurança, que está aqui, até a lei, por esse mandado de segurança que foi essa decisão monocrática aí, que foi toda... ele tem que respeitar, não tem como, porque a lei é federal. Aí foi reconhecida, de cima para baixo, não cabe nem subir mais para ser no Tribunal Federal. Aí acontece, se não houver reconhecimento, por exemplo, deixa eu ser mais claro, eu sou prefeito, eu falo assim, não, eu não quero contratar instrutor, quero contratar só professor. Por quê? Porque o professor tem base científica. Pronto, é o motivo que eu tenho. A lei não pode me obrigar a contratar também um instrutor. Agora, eu não posso discriminar. Eu não posso chegar... Eu não contrato porque eu não confio nessa federação. Pô, mas todas as associações organizadas desportivamente são reconhecidas. A partir do momento que você vai no cartório e resiste, já é legal, já está válida. Como é que ele vai julgar que não é válido e é ilegal? Antigamente falava-se, como até hoje fala, vamos dizer, não estou falando mal da Federação de Boxe, mas a Federação de Boxe não pode falar que a Federação de Fugir é ilegal, porque ela é organizada legalmente, é uma estrutura. E ela tem uma autonomia de formação que é a federação. Entendeu? Então, a lei estadual dá base nisso, porque ela reconheceu, assim como outras, acabei de falar do município que reconheceu também. Entendeu? Doutor Gilberto, só fazer posso fazer uma observação? Então, quando o instrutor ou professor está agregado, afiliado, registrado numa federação, então, de certa forma, ele tem um órgão fiscalizador da modalidade, é isso? Certo? Isso. Então, o CREF não pode dizer que ele está ilegal, é isso? Não entendi, fugiu. Não, estou falando. Quando o instrutor, o professor, ele está registrado numa federação, então o CREF não pode dizer que ele está exercendo ilegal a modalidade. Não. Ele tem um órgão fiscalizador. Não pode. Ok. Porque o que acontece? O CREF ele tem autoridade sobre aquilo que lhe dá autonomia para fiscalizar, que são os professores de educação física. Só isso. Artes marciais, não tem essa. Entendeu? Agora, na praia, por exemplo, o cara bota luva de boxe, aí bota uma para pular, bota vários obstáculos, aquela tartaruguinha, tudo para fazer exercício de preparação, aí o CREF vai lá e intervém. Isso aí sim, é atividade física. Agora, no boxe em si, movimentação técnica, ele não pode intervir. Entendeu? E detalhe, ele gosta muito de falar que é exercício ilegal de profissão. Não é. Eles é que estão violando a tua liberdade profissional. Violação do seu direito. Entendeu? É o que eu costumo falar às vezes para o treinador, porque tem treinador que já falou comigo, eu dou aula de personal, eu sou personal. Eu falo, meu amigo, você não é personal, você é treinador de boxe. Se alguém perguntar para você na rua, você tem que falar assim, eu sou treinador. Não fala que é personal, que é isso, que é aquilo. Seja objetivo e direto. Eu sou treinador de boxe, sou instrutor de boxe. E aí ninguém vai encher teu saco, entendeu? Agora, se eu for querer inventar, aí a lei não te dá uma cobertura. Correto isso, doutor? Essa palavra personal, que é correto. Essa palavra personal, o pessoal do halterofilismo, o pessoal do peso, eles começaram nas academias a exercer essa função.
o CREF vetou isso aí. O CREF ficou na justiça isso. Entendeu? Eu, assim, algum ainda insiste, né? Mas o CREF é uma academia. O cara não é formado, a academia paga uma multa e o cara pode ser até preso. Então, se ele usar que é personal de boxe, ele está usando. Eu sou treinador de boxe. Eu sou instrutor. Acabou. Ô, Gilberto. Não usa para personal, não, que a fiscalização. Oi? Gilberto, me tira a dúvida aqui, Gilberto. Tá me ouvindo? É o Valmor. Estou ouvindo. Então, cara, boa noite. Estou ouvindo. Tá, então, boa noite. Me tira a dúvida aqui. Eu estava dando uma lida, no caso, parece... Tá, consegue ouvir direito? Tá bom? Tá de boa? Estou ouvindo. Então, eu estava dando uma olhada há um tempo, pesquisando sobre isso. No Código... Me confirma se eu estou errado. No Código Penal, diz que exercício ilegal da profissão, no 282, se me falha a memória, só é aplicado para médico, farmacêutico e dentista. E, no caso, exercer esse tipo de atividade, ela entra na lei de contravenção penal, que é, no caso, exercer profissão, atividade econômica, ela entraria como contravenção penal e não entraria no Código Penal, não entraria no 282, que é só médico, farmacêutico e dentista, exercício legal. Procede isso aí, que eu dei uma olhada no código, então é mais ou menos isso aí agora. Tudo que por exemplo, eu estou dando aula de, sei lá, boxe, não sou nada. Entraria como contravenção, não como exercício legal. Procede isso aí? Entra no 47 da contravenção. O que é contravenção, na realidade, são penalidades abaixo de 2 anos, 1 ano e 6 meses, se eu não me engano. Então, realmente é verdade. Tanto que você chega lá, você paga uma multa, você é preso, você levar para a delegacia, você paga multa e é liberado. Mas você vai responder no juízo especial, entendeu? Você vai cumprir aquilo ali. Simples, 15, mas é contravenção. 15 dias. Isso aí, 15 dias a 3 meses e uma multazinha lá, entendeu? Uma multazinha de leve, entendeu? Não chega a ser preso, não. Aí, no caso, só entra na atividade... O ruim é o seguinte, o juizado especial, se você fizer acordo, não vai prejudicar em nada. Mas se for para, por exemplo, para julgamento, é ruim, vai ficar registrado. Mas não pode repetir, que se repetir qualquer outro tipo de... qualquer tipo de lesão de algum motivo, o cara já torna reincidente. Isso aí prejudica ele no sentido... o cara quer fazer concurso, o cara não quer, de repente, nenhum registro no FAC, no antecedente criminal, desse tipo aí. Aí já é outro assunto, né, que a gente nem... Enfim. Mas é isso mesmo, tá certo. Pessoal, vamos aproveitar e tirar as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida aí relacionada aí a direito esportivo, alguma coisa que alguém falou e você está na dúvida, aproveita aí a presença do Dr. Gilberto, que não é toda hora que a gente tem alguém aí para estar esclarecendo, às vezes, alguma dúvida nossa. Deixa eu falar outra coisa. Nós temos acho que é CBLO, que é o registro de... Fugiu. Que é registro de todas as profissões. E o instrutor está lá. Instrutor. No próprio MEI, se você for fazer, você botando o instrutor, está lá, entendeu? E você basear o instrutor na sua casa, seja o que for. Então, qual o local? Aí você bota móvel, né? Então, você, pela prefeitura, você está calçado. Eu digo numa forma de você querer, de repente, ter o seu espaço para você dar a sua própria aula de boxe. Entendeu? Isso vamos dizer assim, é uma dica, né? É uma forma de um personal disfarçado. Né? Não, eu tenho meu MEI, pago aqui no MEI, eu tenho aqui meu certificado de instrutor de boxe. Só isso, não estou violando nada, não. Para evitar, né, qualquer má interpretação,
qualquer confusão, para você se regularizar melhor, entendeu? Porque tem aquela, como é que se diz? Aquela maquininha que a pessoa paga. Viu? Então, enfim. Eu queria tirar uma dúvida. Vamos dizer assim, eu vou abrir uma academia, né? E eu quero botar um evento de boxe lá nessa academia. Eu sendo já instrutor e, enfim, já formado, eu tenho que regularizar a academia para colocar um evento, sei lá, da FEPERJ lá? Tem alguma regularização da academia? Ou só de você ter já um profissional já regulamentado na FEPERJ, por exemplo, né, já é o suficiente para já fazer um evento lá? Como que é isso? Não, o evento não é você que vai fazer. O evento tem que ser de uma federação ou uma associação esportiva. Né? O evento tem que ser de uma associação esportiva. Aí você é o gestor do evento. Mas a federação ou a associação ou a liga é que tem que ser a organizadora, entendeu? Entendi, você pode fazer, sem problema nenhum, mas tem que ter um médico, né? Aquilo que eu já falei. Você não pode falar, eu sou organizador, aí não, porque aí tem até público sobre isso aí. Alguém denuncia, fala, o cara está fazendo evento ali, tem criança que pode se machucar, é ilegal, não, aí já, entendeu? Na verdade, eu tenho que entrar em contato com a federação e perguntar se eles, né, enfim, teriam interesse de fazer um evento lá. Seria isso? Isso. Aí a federação fez evento, local esse, aí sim. Ah, tá. Local esse, tá lá. E o detalhe, tem que publicar, porque para não dar imagem de clandestinidade, porque a própria lei fala sobre isso, da publicação. Transparência, publicação, enfim, existem uns requisitos constitucionais que falam sobre isso, entendeu? E, no caso, porque a lei antiga, ela não separa do esporte amador o esporte profissional. Hoje é obrigatório você publicar, mas essa nova lei não vai ser obrigado, tá? Essa nova lei vai dar visibilidade, é diferente. Mas o entendimento já existe, de separar o amador ou não profissional do profissional, já existe. Só falta ser sacramentado para haver separação dessa lei. Já está lá em trâmite, é um projeto de lei, não lembro mais do número, inclusive está aí, eu acho que está aí o projeto de lei, se não me engano, está aí, se não tiver, eu depois até... Mas como entrou o Bolsonaro, ele priorizou outras coisas, a lei não foi votada ainda. Ok? São 10h11, hein? Só para lembrar. Essa aula está muito boa. Inclusive, aproveitar esse momento. Quando é que vai ter o próximo curso de boxe? Que eu tenho gente aqui da academia que quer fazer. Isso aí depois eu te aviso. Para você ver, para tu ver uma coisa, Max. Eu esqueci de te avisar. Mas Ok, gente? Legal. Só comentar o que o Igor falou. O dono da academia ele entra como promotor, né? E a federação entra como uma entidade organizadora e fiscalizadora. E, por exemplo, se você for montar uma academia de luta, você tem que, além de ter esse registro na federação, você tem que, por exemplo, se for uma loja de frente de rua, você tem que tirar o alvará para funcionamento da loja na prefeitura, entendeu? E às vezes a pessoa acha, não, eu só aqui estou com a licença... Então, porque a prefeitura, na realidade, beira de então... Não, procede mesmo. A prefeitura que
te dá autorização para trabalhar na loja em qualquer lugar. Eu vou tirar meu alvará e tu tira como microempreendedor individual, né, o MEI, que o Gilberto falou, ou como uma empresa, microempresa. Aí você vai na prefeitura, dá a entrada lá, a prefeitura vai te dar o alvará, aí você vai falar, não, vou dar aula de luta, de boxe, de... Agora, se você for falar que a academia... É porque é uma locação, né? Locação comercial, não comercial, é por isso. Aí a academia já entra uma... É responsabilidade da prefeitura. Já é mais complicado, né? Você fala, vai ter musculação, vai... E detalhe, academia, a palavra academia tem que ter um professor de educação física. Entendeu? A palavra academia tem que ter profissional de educação física e a autorização do CREF. O CREF, ele cobra anuidade para a academia, ainda tem essa ainda. Agora, quando é um centro de atividade física, que entra pelo microempreendedor individual, já é diferente. Já é diferente. Não entra a CREF, e a prefeitura agora estava intervindo com isso também, mas parece que a prefeitura deu essa autonomia para o microempreendedor individual. Ele pode botar até na sua casa. Por isso que eu falei aquele exemplo antes. Entendeu? No caso, eu tendo espaço em casa, eu posso botar escola de boxe, assim, alguma coisa assim? Sem ter alvará? A palavra de escola também o que acontece? Nós temos eu acabei de falar da CBO, é o não sei o que, CBO, CBLO, fugiu o nome agora, que são aqueles números, quando você vai... A Federação de Boxe não tem um registro, Max? Qual é o nome daquele? KINAI, lembrei. Que é o KINAI. E o KINAI é que vai definir. Agora, o KINAI de academia é diferente. Tem que ter profissional de educação. Você pode até fazer lá, mas aí o CREF vem com professor de educação para ser responsável. Você vai cair em outro problema. Aí a prefeitura, tá bom, então tá, tem um professor aqui, quem é que... Então a prova academia é meio... Quando você botou um centro de atividade física, aí ela se enquadra no microempreendedor individual. Aí você já foge dessa regra. Entendeu? Você pegando um bom contador que trabalha com isso, ele sabe definir. Eu sabia. É para lembrar agora, mas não sabia. Sabia não, sei. Mas para lembrar, daqui a pouco eu lembro, mas aí não tem tempo para falar mais profundamente sobre isso. Parece que a academia, eu acho que tem até vigilância sanitária, tem que ter autorização. Tem. Vigilância sanitária para isso. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Podemos... Porque agora não, já dá para cair isso aí. Mas academia, antigamente, tinha que ter um enfermeiro, cara. Enfermeiro, médico, hoje em dia não está mais disso não. Então, mas existem outras exigências que se enquadram nisso, entendeu? Outras exigências. E toda academia beira de rua, cara, prefeitura, não adianta. Ela vai que vai. A prefeitura tem uma série de requisitos lá, de exigência, que tem que ser cumprido. Infelizmente, cai um fiscal aí, que o fiscal, então, cada um tem a sua autonomia. Tem isso, a sala está medida, o banheiro está assim, tem que ter... Maravilha. Ficou claro aí para todo mundo que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Isso aí eu acho que ficou claro, né? Que é dever do Estado, através do governo estadual, prefeitura está incentivando e a gente vê que muitas vezes não acontece isso, né? O esporte fica em terceiro, quarto lugar. Então é bom a gente ter essa consciência aí para exigir nossos direitos aí do Estado. Podemos encerrar, pessoal? Está tranquilo por hoje? Queria agradecer aí a presença do Dr. Gilberto aí. Sempre muito bom ouvir as palestras deles aí. Quando ele participou de todas as nossas palestras aí, o pessoal gostou muito. Sempre muito esclarecedora. É pena que foi pouco tempo, não dá para aprofundar muito nos assuntos, mas eu acho que deu para dar um entendimento, dar uma visão do que é o direito esportivo, né? E como é que a gente deve estar trabalhando, estar agindo. Tá bom? Aí, se o Tony quiser falar, o Deodoro, qualquer um dos senhores aí quiser fazer alguma menção aí, por favor.
vontade. Mendonça. Não, boa noite, gente. Não, em relação à maioria dos professores querem montar o seu próprio negócio, né? E essas observações do nome é importante, porque não pode levar nome de escola de boxe, essas outras coisas, porque senão cai na fiscalização. Aí tem que ter um professor formado, e esse professor tem que estar em dia com o seu CREF. Também, se o professor estiver lá e não estiver em dia, não adianta de nada também. Não é isso, Gilberto? Verdade. Se estiver atrasado Isso mesmo, nas suas isso mesmo. mensalidades, é a mesma coisa que nada. Ele tem que estar em dia lá com o seu CREF para poder estar atuando, né? Então, esses professores que estão se formando agora, que querem montar o seu próprio negócio, tem que estar atento a isso, né? Ao nome do comércio dele que for montar, né? Para não cair nesse comentário aí que vocês falaram, né? Que tem que ter um professor formado, né? Em educação física. A taxa da federação, não deixar... Ainda tem a taxa, né? Que é o CREF, né? É um CREF, né, Max? É um CREF. É o CREF do treinador, mas a nossa é baratinho. Sim. E a gente sempre trabalha aí para... Por isso que o instrutor tem que pagar todo ano essa anuidade. Senão, se não pagar, não é instrutor mais, não pode exercer. Né? Mas muito bom a conversa. Muito bom, Gilberto. Parabéns. Parabéns, gostei. Quer falar alguma coisa, Tony? Marcelo Deodoro, despedidas. Podemos encerrar. Igor, Erlão, Luiz Mateluna, Fábio, Júlio César, Valmor, Vitor Luiz, Rafael, Natan, tudo certo? Ô, Max, eu não posso deixar de agradecer o doutor Gilberto, né? Uma aula dessa aí é ímpar, né? Não posso deixar de agradecer. Obrigado aí, doutor Gilberto. Aprendi mais alguma coisa, estou sempre aprendendo. Obrigado. Um tempão que a gente não está junto, hein? Mas esse é só físico, não estamos fisicamente, mas estamos na memória, tudo, verdade. Nas ideias, nos trabalhos, estamos sempre juntos, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Você também gostou muito. Pelo semblante dele aqui, eu estou vendo. Ele está dizendo que eu estou muito também. Pô, maravilha, então. Podemos encerrar aí, até a próxima. E domingo estaremos juntos aí, na prática. Beleza. Grande abraço todo aí, muito obrigado. E uma oportunidade uma matéria que eu gosto, né? Enfim. Mas estamos juntos. Estamos juntos.